todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa tarde. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, ainda de pé na tua presença. Nós queremos te render graças e oferecer a ti esse culto, que o Senhor se agrade, que ele chegue como um aroma suave diante de ti. Irmãos, eu sei que em meio ao caos, né? Em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio a choro e a luto, né? O Senhor, eu quero dizer a você que o Senhor tem um povo, o Senhor tem suas promessas e Ele tem um povo remanescente ainda sobre a face da terra, né? O profeta Abacuque, quando foi fazer sua oração ao Senhor, no capítulo 3, né? Ele disse assim ao Senhor: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E assim nós clamamos. E o profeta diz, né, nessa mesma oração, que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ele louvará o Senhor. E assim hoje também nós cantemos e vamos declarar essa oração que é bíblica e dizer que todavia no Senhor nós nos alegramos. Amém? Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais
a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor, nós queremos dizer que nós nos alegramos em Ti, que nós não vivemos, Senhor, pelas circunstâncias, mas vivemos pela fé, de fé em fé, conforme a Tua palavra. Eu já te peço desde já a bênção pela vida da irmã Maeli, que ao abrir a boca dela, o Senhor fale, o Teu Espírito Santo fale e sopre sobre nós. Abençoa, ó Deus, a Tua serva, em nome de Jesus, para o Teu louvor, honra e glória. Amém. Amém. Depois desse momento de louvor, eu quero saudar todos aí que estão aí nos assistindo, a você, com um bom dia, né? Estamos aqui na nossa escola dominical. E, para início, eu quero apresentar que nós estamos entrando em uma série. A série nós estaremos estudando Colossenses. Esse é o primeiro domingo que nós estaremos abordando a introdução à carta de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, essa igreja em Colossos. Então, primeiramente, antes de nós começarmos, de nós nos debruçarmos no texto, eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo. Pegue sua Bíblia aí, abre em Colossenses e vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Pai Santo, que o Senhor esteja conosco agora, que o Teu Santo Espírito nos guie, ó Deus, a entender a Tua palavra, Pai. Que nós possamos reter, ó Deus, aquilo que é bom. Nós possamos também repassar e viver, ó Deus. Que se una, ó Deus, em nós, teoria e prática. Que nós sejamos, ó Deus, pessoas piedosas, que demonstrem o Teu amor e o Evangelho na prática, Senhor. Para que as pessoas do mundo e também a nossa comunidade saibam o poder do Evangelho, de transformar, ó Deus, as vidas das pessoas e daqueles que estão ao nosso redor. É isso que te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler. O nosso texto inicial é o capítulo 1 de Colossenses, do versículo 1 até o versículo 12. Então pegue sua Bíblia aí, esperar você pegar sua Bíblia, dar um pause aí no vídeo, se quiser, e vamos ler. Acompanhe comigo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e aos seus fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos.
por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças a Deus Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Primeiramente, vamos passar a nossa introdução sobre a carta de Colossenses. A carta de Colossenses, ela é uma carta que está entre as dentes, né, que Paulo escreveu na prisão. Então, nós temos aí Filemon, nós temos Filipenses, Efésios e Colossenses é uma dessas cartas, onde Paulo está preso, né? Alguns dizem que ele estava em Roma, a maioria afirma que estava em Roma, outra teoria diz que ele estava em Éfeso, né? Que ele estava em domicílio em Éfeso e escreveu essa carta, né? Então, nós temos aqui a carta de Colossenses. Colossos é uma cidade que ela não é tão chamativa quanto Corinto, mas ela está passando por um momento muito difícil, que é a entrada de heresias dos gnósticos dentro da comunidade cristã. O gnosticismo, que é uma das pautas aqui que Paulo vai tratar em Colossos, ele também esteve presente em outras comunidades cristãs da Ásia Menor e da Grécia. Porém, Colossos aqui, ela tem essa carta aqui, porque realmente, não apenas por conta da questão dos falsos mestres, mas o que abre logo o capítulo é que Colossos ele tem um bom testemunho. A comunidade cristã de Colossos ela dá bom testemunho. Paulo não chega a visitar os Colossos. Epáfras fala tudo o que os Colossos estão frutificando, né? E ele lança então elogios a essa comunidade. Então, a necessidade de escrever Colossos é por quê? Porque havia uma ameaça interna, que eram esses falsos mestres que estavam ligados ao gnosticismo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e também para elogiar, fortalecer a fé dos colossenses. Ok? Essa carta, ela foi escrita por Paulo, como eu acabei de falar, e Paulo havia também escrito, de acordo com alguns estudiosos, uma carta a Laodiceia. E essas cartas, assim como as demais cartas do Novo Testamento, elas eram circulares. Algumas elas eram lidas em outras comunidades. Então, por exemplo, Paulo escrevia aqui aos Colossos e, posteriormente, Epáfras podia enviar essa mesma carta que ele tinha escrito para a cidade de Laodiceia, para o ministro que estava em Laodiceia, ou de Éfeso para Laodiceia, ou de Laodiceia para Éfeso, e essas cartas, então, eram lidas na comunidade. Como a maioria dos erros ou das ameaças eram sempre as mesmas, né? Os judaizantes, o gnosticismo, né? O neoplatonismo, e essas coisas iam entrando na comunidade por conta daqueles que iam se convertendo, essas cartas elas tinham muito a falar para a outra comunidade, que passavam pelos mesmos problemas. Então, Colossenses, ela compõe essas cartas circulares e também para essas igrejas da Ásia Menor. Lembrando que Colossos é uma cidade que está muito perto, ligada a Laodiceia e a Hierápolis, né? Que a gente tem Laodiceia aí falando, né, sobre a carta que Cristo manda à igreja de Laodiceia em Apocalipse, que também é muito conhecida. E essa região ela é conhecida por conta de Laodiceia e também pelos banhos. Os banhos, né, as cisternas térmicas, as fontes termais que existiam nesse lugar. E é por isso que nós temos na carta de Laodiceia, lá em Apocalipse, que Jesus fala a Laodiceia, né, que ela não é quente nem fria, e ela é morna e está a ponto de vomitar da boca. E Colossos, ela está nesse meio. Os crentes que ali chegam, eles
foram evangelizados, foram levados à fé cristã por Epáfras. Epáfras, lá em Atos, a gente pode ver depois, ele ouviu a pregação de Paulo, chegou a ser convertido por Paulo, e ele vai então a Colossos, a sua cidade, e ali começa uma comunidade cristã. Então Paulo não fundou a igreja de Colossos, Epáfras fundou essa igreja. E então começou esse pequeno problema na comunidade. Eles estavam frutificando, você vê aqui, bem de início, lê comigo, acompanha aí comigo, que ele diz assim, damos graças, versículo 3, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Então, essa fé dos Colossos, né, ela chega então aos ouvidos de Paulo, mas Epáfras tem um problema. Então, qual é o porquê que Epáfras chega a Paulo para falar e Paulo então começa a escrever a carta aos Colossenses? Bom, vamos lá. Como eu acabei de falar, Colossos faz parte de uma cidade ali grega, né? Hierápolis, Laodiceia. Nós temos aqui um contexto helenístico. O que é a filosofia helenística? O que é a cultura helenística? Nada mais é do que a fusão entre os gregos e os romanos. A gente sabe que o Império Romano, nessa época aqui, estava dominando, né, na Antiguidade. E então, nós temos aqui uma cultura helenística. E essa cultura é a cultura dos colossos, ok? Esses helenísticos, né, esses neoplatônicos, né, esses discípulos de Platão, mas que já fazia um bom tempo que havia já ocorrido todos os debates, e agora a gente está aqui com o neoplatonismo, eles acreditavam que havia uma dualidade, uma dicotomia, na verdade, entre o que é místico, o que é ideal, e o que é físico, material. E esse pensamento ele vai crescendo. Então nós temos o gnosticismo. O gnosticismo é justamente a negação daquilo que é material, do casamento, das coisas carnais, físicas, e uma idealização das coisas espirituais e principalmente místicas. Esse movimento filosófico, o gnosticismo, esse pensamento filosófico, ele vai entrando na igreja primitiva aos poucos, e a gente vê muitas das denúncias de alguns ministros chegando até Paulo e até mesmo a João, como a gente tem o Evangelho de João, a gente vê muito João batendo no gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo ele pregava e iludia as pessoas de que era necessário, através da gnose, que é o conhecimento, né, você chegar ao conhecimento de Deus, mas um conhecimento místico, em que abandonava as coisas materiais, físicas, que nós podemos pegar, que nós podemos nos relacionar aqui, no físico. Porém, essa mística, ela era anunciada, ou seja, esse conhecimento era anunciado por seres angelicais. Deus é um ser supremo, que fica no mundo ideal, do neoplatonismo, né? No mundo ideal, e eu vivo no mundo material, e estou fadada a esse mundo material. Para eu transcender, para eu ter ligação com Deus, preste atenção, para eu ter esse relacionamento com Deus, é necessário que eu tenha um conhecimento, e esse conhecimento é místico. Portanto, um anjo deve me anunciar esse conhecimento. E para isso eu preciso passar por etapas. E essas etapas é a renúncia do que é material, um ascetismo muito grande, ou seja, se flagelar, e também entrar em um misticismo profundo, até chegar a ser Deus, porque há um espaço, como se fosse um vácuo entre você e Deus, um espaço muito grande entre você e Deus. E isso soava para aqueles que não tinham tanto conhecimento do cristianismo, do pensamento cristão e da doutrina cristã, como algo aceitável, né? E eles negavam que Cristo, aqui vem o ponto principal de Colossenses. Os gnósticos acreditavam que Cristo não poderia ter vindo em carne, se ele era Deus. Porque esse Deus não poderia se contaminar com o que era físico, já que o que é físico, nesse plano, é ruim. Apenas o ideal é o bom. Então ele não poderia, como Deus, vir até ao físico. Ele não poderia, isso era contaminar a divindade, a deidade. Então eles negavam que a pessoa de Cristo era o Deus e que ele tinha se encarnado, e que essa encarnação também é santa. Então eles negavam isso.
Então, todo o tema, se você olhar o tema central da carta de Colossenses, é Paulo mostrando que Cristo é justamente isso. A ligação entre o que é ideal, o transcendente que é Deus, perfeito, com a sua criação, que também era perfeita, mas por conta do pecado se apartou-se de Deus. E que Cristo é justamente essa ligação. E que não é preciso ascetismo, mas apenas crer na pessoa de Cristo. Que Ele é a ligação entre Deus e os homens. Ele é o mediador. E ele fala também da supremacia de Cristo, que ele é Deus sim, todo Criador, e nele tudo subsiste. Então toda a carta de Colossenses é Paulo afirmando sobre o conhecimento de Deus, sobre como conhecer a Deus através de Cristo Jesus e como ele é o supremo Criador e é Deus. Se você pudesse resumir Colossenses em algumas palavras, seria a supremacia de Cristo. Se você gosta de cristologia, Colossenses é ideal para você. Sabendo disso, então, Paulo começa a falar sobre a necessidade de ter esse conhecimento, de saber quem Cristo é. Então, imagine o seguinte, imagine que nós temos uma comunidade de novos convertidos e eles estão frutificando. Quando um novo convertido, ele chega a uma comunidade, ele quer provar de tudo, ele quer servir. Ele quer, tudo que ele ouve nas pregações durante o culto, na escola dominical, ele quer pôr em prática. E aqui vem a palavra-chave desse trecho em que nós lemos. Então, para Colossenses, você vai colocar na sua cabeça. O ponto central é a supremacia de Cristo, mostrando aos gnósticos e para os próprios colossenses como Cristo é essa ligação entre Deus e os homens. E ele é a encarnação perfeita de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus e é só nele nós podemos existir, nos mover, porque tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Mas nós temos a introdução, que é esse trecho que nós acabamos de ler. E se eu pudesse resumir, como eu resumi, eu chamei esse trecho aqui de teoria e prática. Como eu posso ser cristão, indo além da teoria, e que é minha obrigação viver o Evangelho e fazer com que a minha comunidade, onde eu estou inserida, seja transformada por meio do Evangelho. Se isso não acontece, nós não temos Evangelho. Então nós vamos ver aqui como Paulo constrói essa ideia inicial antes de partir para a doutrina básica, porque isso aqui é pura doutrina, teologia pesada, porque a partir do verso 13 em diante, nós temos Paulo apenas argumentando teologicamente e derrubando ponto a ponto do gnosticismo. Então, primeiramente, antes de apresentar isso aqui, ele fala, então, elogios e sobre a relação de teoria e prática que os colossos vivem. Então, vamos lá. No versículo 1 e 2, nós temos a introdução, que é Paulo se apresentando. E note comigo que toda vez que Paulo vai se apresentar em uma carta, ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Pronto. Ele começou aqui novamente dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo. Por que ele precisa falar sobre isso? Em todas as suas cartas, ele sempre faz essa mesma abertura, né? É algo comum das cartas? Possivelmente, sim. Alguns se apresentam assim também. Mas Paulo precisa reafirmar, porque nós sabemos que Paulo foi um perseguidor da igreja. Então, toda vez que ele fala a uma comunidade cristã, ele precisa entender, ele precisa fazer-se entendido de que ele era e fazia parte dos apóstolos, que mesmo que ele não tenha convivido com Cristo, mas ele teve um encontro com Cristo, né, quando ele ia para o caminho de Damasco, e ele é chamado ao apostolado e separado para os gentios. Então, ele reafirma a sua autoridade como líder aqui nesse momento. E ele então fala de Timóteo e ele se relaciona. Então ele chama os seus destinatários de santos e fiéis. Mas ele não havia visitado. Como ele sabia? Epáfras havia dito do testemunho e do bom testemunho que os colossos tinham. Possivelmente, provavelmente na verdade, alguns deveriam ter visitado Colossos e também sabiam que eles tinham uma vida cristã fiel, santa e um bom testemunho. Então ele continua falando, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E então do verso 3 até o verso 8, nós temos aí Paulo falando, jogando elogios para os colossenses, falando que ouviu falar da sua fé, esperança e amor. E ele diz, damos graças a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa
fé em Cristo Jesus, do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esses 3 versículos aqui nós temos algumas coisas, na verdade 2 versículos, o 4 e o 5, nós temos algumas coisas que nós precisamos identificar. Primeira coisa, Paulo diz assim: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Primeiramente, a fé em Cristo Jesus. Aqui nós temos um ponto. Ele está elogiando a fé que eles receberam. Eles não tiveram nenhum contato com Cristo. Porém, pelo testemunho, pela pregação de Epáfras, eles recebem a fé em Cristo Jesus. E por que eles falam em Cristo Jesus? Justamente para montar a base, dar a base para os colossenses sobre a pessoa de Cristo. Então ele fala da vossa fé em Cristo Jesus. Segundo ponto, é tão forte essa fé que eles realmente obedecem ao mandamento principal, que é de amar um ao outro, amar ao próximo. Então ele diz: e o amor que tendes por todos os santos. Outro ponto principal da fé cristã: primeiro, entender que Cristo é Deus e que Ele é o nosso Salvador. Segundo, amar o próximo, viver em comunidade. No outro versículo, no 5, diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, ou Evangelho. Nós temos também 2 pontos aqui a observar. Primeiro, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Também por meio da pregação de Epáfras, eles sabiam que Cristo, esse Cristo que eles tinham fé, voltaria para resgatar a sua igreja, para tomar a sua igreja, levar a sua igreja. Então eles tinham essa fé, essa esperança. E aqui nós temos um termo muito interessante, que muitos estudiosos falam aqui, os comentaristas, sobre essa esperança propriamente dita, do grego. Não é uma esperança que nós temos de um dia pode acontecer, de uma utopia. Para o grego aqui, para os colossos, para essa época, essa esperança, esse termo, ele é utilizado para algo concreto que irá acontecer. A fé é a firme esperança daquilo que a gente não viu ainda, mas sabe que vai acontecer. Essa esperança aqui é de algo que vai acontecer e eles sabem com toda certeza que irá acontecer. Mas eles sabem disso por quê? O próprio versículo explica: do qual já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho. O Evangelho era pregado. Então eles eram assim, saudáveis na fé e tinham esse comportamento, esse bom testemunho, por conta da pregação sincera e fiel de Epáfras, porque ele pregava o Evangelho. Verso 6, então ele diz assim: que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. No verso 6 e no verso 7, nós temos então falando sobre justamente o que eu falei no início. O Evangelho havia tomado essa região, né, essas cidades, estavam chegando ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento de Deus, e ele vem frutificando. Ele fala aí, né? Frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus na verdade. E aprendestes com Epáfras. Por que é importante que Paulo fale sobre Epáfras? Porque Epáfras está tendo que ter contato com esse desafio que é o gnosticismo. Muitos desses se diziam filósofos, conhecedores da lei, conhecedores da filosofia, do neoplatonismo, conhecedores de muita coisa. E eles queriam também colocar em xeque a autoridade de Epáfras. Quando Paulo começa a carta falando que ele é um apóstolo, e logo depois ele fala sobre Epáfras, isso ele quer dar também respaldo para Epáfras, que é o líder local, que ele também tem autoridade e conhecimento, e o que ele fala para Paulo, ele tem como verdade, ou seja, ele confia em Epáfras. E mais ainda, ele dá a entender para a própria comunidade que eles têm um líder que está ok, porque ele é fiel ao Evangelho, à palavra da verdade. Então, é muito importante. Qual é o aprendizado prático que nós temos aqui? Os líderes se apoiarem o ministério um do outro. Que nós possamos, como líderes, aqui eu me dirijo aos líderes também como a darmos apoio para a liderança também de um outro setor.
seja para a MCM, seja para os jovens, adolescentes da escola dominical, nós temos que dar também a honra e auxiliar, respaldando a própria liderança deles. Por quê? Muitas vezes nós queremos criar uma rixa, ou às vezes não ajudando, é meu setor, não, é meu ministério, eu estou ali, do louvor não tem nada a ver com a projeção ou com o ministério de acolhimento. Não, é dar honra e suporte um ao outro. Nós fazemos parte de um corpo. E Paulo disse que ora pela igreja de Epáfras. Ele nem plantou essa igreja. O máximo que ele fez foi pregar em Éfeso. Epáfras ouviu a pregação, se converteu, talvez mantivesse uma comunhão, uma amizade com Paulo. Mas Paulo não tem a obrigação, que muitos de nós dizem assim, eu não tenho uma obrigação de orar ou de visitar fulano ou de ajudar tal ministério. Paulo diz, olha, eu estou orando agora muito mais, e Epáfras é o líder de vocês, e ele é fiel na palavra, ele é fiel no ensino do evangelho. Dar suporte, honrar e dar suporte, porque nós fazemos parte de um só corpo, seja você da Igreja Batista, seja você de outra igreja, nós estamos em um só corpo, em uma só igreja, a igreja invisível de Deus. É necessário que a gente entenda que a obra vai além das quatro paredes, que não é o que nós enxergamos, é aquilo que nós não enxergamos. E às vezes alguns líderes, pessoas, nos recorrem sim. Tenho certeza que você que está me ouvindo, que é líder, muitas pessoas de outras igrejas, de outros setores, de outros ministérios, já chegaram para você perguntando o que fazer, pedindo ajuda, oração. E é nossa obrigação e também é um prazer ajudar um ao outro. E aí ele continua falando, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Então, para passar ao outro setor, a outro tema, Paulo agora vai falar sobre o que ele vai pedir, sobre o que ele vai orar diante de Deus para pedir para que Deus, então, fortaleça a fé desses colossenses. Por quê? Porque o desafio é muito grande. O gnosticismo, como eu comecei aqui falando, ele chegou nessa comunidade, uma comunidade talvez recente, né, de cristãos novos convertidos. Eles não tinham conhecimento, talvez, doutrinário tão embasado. Epáfras talvez estivesse, sim, fazendo o seu melhor, a pregação fiel do Evangelho. Porém, ele está com alguma dificuldade, porque para ele falar com Paulo, talvez a retórica dele, o jeito dele falar, ou talvez o pensamento que nós tem ganhado alguns adeptos dentro da igreja. Então, ele precisa de alguns argumentos teológicos fortes que talvez só Paulo pudesse dar. Então, Epáfras corre e escreve para Paulo dizendo tudo, vai lá visitar e diz, olha, está acontecendo isso aqui. Então, ele precisa agora, aqui nós temos a oração, né, que Paulo faz pelos Colossos, do versículo 9 até o versículo 12, e aí Paulo vai enumerar algumas coisas que ele vai pedir diante de Deus, para que os Colossos tenham, para que então possam, com saúde espiritual, enfrentar esse momento. Não é apenas uma questão do líder, do Epáfras, chegar no seu púlpito e dizer muitas coisas contra os gnósticos. Não, note o seguinte, que é aqui que mora o ponto que eu falei sobre essa passagem. Paulo quer dizer o seguinte, se vocês unirem teoria e prática, os gnósticos já é mais fácil de lidar. Por quê? Porque uma vez que o seu líder prega o evangelho aqui, ele faz tudo para que você seja um cristão. Grupo pequeno, escola dominical, isso aqui, a pregação expositiva de uma carta. Mas se a comunidade não está disposta a ter teoria e prática, a primeira heresia que entrar pela porta da igreja, ela não pode ser combatida. Porque uma só andorinha, um só profeta apontando, não adianta se o povo não se converte, se o povo não obedece. Todo o evangelho é sobre fala, é sobre a palavra, mas sobre ação. O verbo é isso, é palavra e ação. Cristo é isso, palavra e ação. Então Paulo quer dizer o seguinte, olha, antes de eu falar sobre qualquer doutrina, entendam, vocês precisam manter cheios do Espírito, do conhecimento de Deus, e é necessário que haja esse bom testemunho, para que vocês possam enfrentar o gnosticismo dentro ou fora. Porque só através de teoria e prática é que nós podemos ter coerência para combater algo tão incoerente. Duas coisas incoerentes não podem
elas vão se misturar. Vai virar um bolo ainda muito maior, uma heresia muito maior. Então, Paulo começa falando sobre o que ele vai pedir, o que ele vai colocar diante de Deus para que esses colossos se mantenham. Ele diz, portanto, desde o dia em que eu soube, nós também não cessamos de orar por vós e pedir, primeira coisa que ele vai pedir, que sejais cheios do pleno conhecimento. Vou parar aí. Do pleno conhecimento. Primeira coisa, o que os colossos necessitam fazer? Ele não está falando para Epáfras. Ele está falando para a comunidade de Colossos, para os irmãos. Primeira coisa, o que vocês necessitam então agora? Ter pleno conhecimento. Aí você deve se perguntar, mas não era isso que os gnósticos queriam que eles tivessem? Conhecimento? Pois é. Mas o conhecimento que é proposto pelo gnosticismo é um conhecimento apenas filosófico e místico, que tem que ser aguardado para que uma revelação de um anjo, não é nem de Deus, não é de um anjo, de uma figura mística, apareça e diga que ele está crescendo, evoluindo, né? Evoluindo, não um Pokémon, evoluindo, até ele chegar ao conhecimento de Deus. E não é assim. Por quê? Porque conhecimento de Deus é relacionamento com Deus, é teologia, é palavra pura, doutrina. Doutrina é ler as Escrituras ponto a ponto, sistematicamente, cronologicamente, é ler as Escrituras, entender a vontade de Deus e, como eu disse, conhecimento e prática. E como é que eu conheço a Deus na prática? Na experiência com Deus, no andar com Deus, na obediência a Deus. Não adianta também a pessoa se encher de pleno conhecimento, como eles queriam ter, os gnósticos, e viver uma vida arrogante. Não serve de nada se eu tenho uma boa teologia, mas não sou servil, ou não pratico essa boa teologia. Ela já deixou de ser uma boa teologia. Primeiro, ela não está nem funcionando para você. Então, Paulo está querendo dizer o quê? Olha, sejam cheios desse conhecimento de quê? Da vontade de Deus. E como se conhece a vontade de Deus, se não lendo as Escrituras? Não é perguntando a um místico. A vontade de Deus está aqui nas Escrituras. Se um profeta, eu falei uma vez aqui, se um profeta, uma pessoa chegar a você, tudo o que ele falar vai estar nas Escrituras. Mas pode chegar alguém para mim dizendo alguma coisa, um irmão que sentiu de Deus, que está sentindo? Claro que pode, meu irmão, é óbvio que pode. O Espírito Santo move as pessoas, mas tudo o que ele falar vai estar de acordo com a palavra de Deus, que é revelado nas Escrituras. Tudo está revelado aqui. Chegar ao pleno conhecimento, ele diz, não é um pouquinho, porque é o seguinte, os gnósticos acreditavam que não haveria esse pleno conhecimento. Eles eram especiais, porque eles foram iluminados, outra palavrinha bonitinha que vai aparecer muito aqui, que justamente essa iluminação é usada muito pelos gnósticos, essa luz, né? Eles eram iluminados. Os colossos, as comunidades em que eles se infiltravam, eles chegariam a esse conhecimento de gota em gota, apenas parcial. Não. Paulo fala aos Coríntios o seguinte, hoje nós conhecemos parcialmente, mas um dia nós o veremos face a face e conheceremos plenamente como somos conhecidos. E Paulo ora pela mesma coisa aos colossos, para que sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Em quê? Em sabedoria. Lembrando que esse conhecimento aqui é justamente, ele está usando a palavra gnose, que é conhecimento, que é a palavra usada pelo gnosticismo. E aí ele usa uma outra palavra, sabedoria, sofia, grego, filosofia, sofia, sabedoria, também utilizada pelos gnósticos, para dizer, eles eram sábios, do neoplatonismo, descendentes ali dos seus discípulos de Platão. Então, eles eram sábios, mas ele disse em toda a sabedoria de quê? Que sabedoria é essa? Sabedoria e entendimento espiritual, não carnal. Espiritual, de tudo o que está acontecendo. Ter um discernimento espiritual. E sabedoria nós sabemos que é justamente isso, a união de um conhecimento com alguém que tem experiência. Se você tem conhecimento, mas não pratica o que você conhece, você não é uma pessoa sábia. Sábia é a pessoa que consegue entender algo e agir conforme o seu entendimento, porque ela vai ter o quê? Coerência. E uma pessoa sábia é uma pessoa coerente.
Então, ele prossegue, né? Vamos continuando aqui, para não chegar até o finalzinho. Assim, oramos para que possais. Outro pedido. Primeiro, ele pediu para que eles sejam cheios do pleno conhecimento e de sabedoria espiritual, para discernir todas as coisas. E que esse conhecimento é dado através de conhecer a vontade de Deus, as Escrituras. Versículo 10, ele pede outra coisa. Para que possais viver. Agora vem aí a parte prática. Para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando. Chegamos à parte prática. O que Paulo quer? Vai pedir a Deus, colocar diante do Senhor, para que esses colossenses, para que esses novos convertidos, essa comunidade cristã, ela possa viver de maneira digna. Como eu falei, aliar então ao conhecimento que eles estão recebendo do Evangelho a uma prática. Para quê? Para que os de fora e os de dentro mesmo que estão infiltrados, os gnósticos, possam entender e dizer, olha, eles estão vivendo de uma maneira que eu não consigo viver. Porque o gnóstico ele tem que praticar o ascetismo, ele tem que viver uma vida desligada do que é material, mas ele não chega ao pleno conhecimento que ele acha que tem. E nem chega à felicidade plena. O cristão não. O cristão ele pode ter esse conhecimento e ser aplicado na vida real dele, na vida cotidiana dele, no seu trabalho, na sua faculdade, nos relacionamentos com os vizinhos. E isso faz com que, como eu falei no início, que a comunidade, o seu redor se transforme. O evangelho tem tanto poder que Paulo fala aqui bem no início. Esse evangelho vem chegando e frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia que ouviste a verdade. O evangelho, onde chega, ele transforma. E ele não causa divisão. O gnosticismo, onde ele chegava, ele causava divisão. E ele era muito fácil de ser assimilado pelo aquele grupo. Seja qual o grupo que fosse. Entre os judaizantes também foi assimilado entre os judeus. E dentro dos cristãos também. Porque ele ia se adaptando a certas ideias do grupo em que ele se infiltrava. E as pessoas acreditavam, mas não havia mudança de vida. E o cristianismo não, ele muda a pessoa, que ela consegue mudar todo o seu entorno. Porque o cristianismo tem esse poder. Porque a palavra de Deus, ela só precisa ser falada, ser dita, que as coisas acontecem. Pela boca de Deus tudo se fez. Ele disse, haja luz e houve luz. Quando eu e você, nós pregamos o evangelho, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, a transformação acontece. A sociedade muda sim, de fato. A sua vizinhança muda sim quando você abre a porta da sua casa, oferece um café, oferece uma oração, ou apenas conversa com uma pessoa que você nunca conversou. As coisas mudam quando nós nos dispomos a unir teologia boa e prática, bom testemunho, piedade. E ele continua. Então, primeiro, conhecer, ter esse pleno conhecimento, sabedoria espiritual e também viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando. Não há conversão verdadeira quando nós não temos frutos. Então, ele já elogia no começo que eles têm dado fruto. Mas ele vai pedir para que eles frutifiquem ainda mais. Não é para parar de frutificar, não. Lembra quando Cristo diz sobre a videira verdadeira? Ele pode para dar mais fruto. E aquele que dava 100 dá mais, e mais, e mais, e mais. É frutificar sempre. Frutificar em quê, Maeli? Em toda boa obra. Versículo 10. Frutificando em toda boa obra e crescendo novamente no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Aqui nós vemos outra questãozinha. Crescer no conhecimento de Deus. Você não para. Como eu disse, é em todo o pleno conhecimento de Deus. Se você tem um conhecimento você conhece muito bem teologia, ou você leu a Bíblia toda, e você diz, já li, já estou bem, não preciso mais ler mais nada, li 3 livros aqui do Berkhoff, tá bom, uma teologia também, tá ótimo. Não, cresça, frutifique esse conhecimento. Deus é infinito, Ele é grande, nunca você vai chegar a um conhecimento pleno aqui. Então, cresça, frutifique nesse conhecimento, no conhecimento de Deus. É muito importante. Muita gente que diz que não pode estudar teologia ou não quer estudar teologia porque a letra mata ou esfria. Não. A boa teologia,
aquilo que nós aprendemos do Senhor na Bíblia, com os estudiosos, com os livros, com as doutrinas, elas devem gerar em nós um quebrantamento e uma vontade de conhecer mais ainda a Deus. Quando você se depara, nós estamos lendo, eu e as meninas da Jupib, nós estamos lendo a Bíblia por temas. E numa dessas, eu e uma irmã, a gente comentando o quão era lindo a junção de Gênesis, Salmo e Efésios 2, falando sobre a criação de Deus. Eu já li tantas vezes Gênesis, o Salmo e o Efésios, mas eu nunca tinha juntado os 3 capítulos e visto como Deus é revelado na criação dele. E o Salmo dizia que nós devíamos adorar a Deus porque Ele é Criador. E eu disse, nunca que eu tinha parado para ver num Salmo sobre isso. É repetido, nós sabemos que existe isso. Mas quando você se depara com a palavra e que ela lhe toca, trazendo como se fosse algo novo, é a melhor coisa que tem. Porque nós nos esquecemos. O nosso pecado faz com que a gente se esqueça mesmo da palavra, do pleno conhecimento de Deus, do conhecimento de Deus. Então, que eles pudessem crescer no conhecimento de Deus, frutificar no conhecimento de Deus. E ele continua. Agora, para que tudo isso? Fortalecidos, força, com todo vigor. Desanimando? Não, com todo vigor. Mas baseado em quê? Segundo o poder da sua glória, da glória de Deus. Para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Por quê? Porque não é de uma hora para outra. Não pense que você vai conseguir derrubar um pensamento secularista, um pensamento pós-moderno, um pensamento gnóstico, ateísta, ou seja lá o ista que for, dentro da igreja, de uma vez. Não. Da mesma forma como entra, sorrateiramente, bem devagarzinho, ele vai saindo à medida que nós vamos expondo as Escrituras, à medida que nós vamos praticando as Escrituras. Ele vai saindo. Por quê? Porque é muito difícil uma pessoa que não é convertida de verdade permanecer onde a verdade está sendo exposta. Ou ela se converte, ou ela sai. Pode ser muito duro isso daqui, mas é verdade. Toda paciência. Paciência não apenas para isso, mas também para enfrentar as tribulações. A gente sabe que, posteriormente isso aqui, a gente vai ter uma perseguição aos cristãos. Muito grande. E já acontecia. E Paulo fala para que eles tenham força e vigor. E também alegria. Alegria em perseverar na fé e ter toda a paciência para com todas essas coisas. Não somente para a comunidade, mas também para o próprio líder, para o Epáfras. Porque ele precisa de muita paciência para lidar com a comunidade e com os gnósticos. Para encerrar, a gente vai para o versículo 12, que ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E aqui, 2 coisinhas. Primeiro, Deus é quem capacita. Deus é quem elege. Ele está falando, olha, tudo isso daqui vocês são capazes de fazer, porque Ele, Deus, Cristo Jesus, os capacitou para fazer isso, para frutificar, para conhecer, para perseverar com alegria. Para que eles tenham uma alegria plena, porque eles já participam da herança. E que herança é essa? A salvação, o relacionamento com Deus. E aí ele fala outra palavrinha, a luz. Ele diz: participar da herança dos santos na luz. Para o gnóstico, essa luz, essa iluminação celeste, mística que eles recebiam, era algo que só eles tinham. Só eles poderiam ter essa luz. E que eles sim poderiam chegar até o transcendente, ter essa ligação com a deidade, com a divindade. E eles falavam, né, acabavam ludibriando, dizendo, olha, a gente quer dar essa luz para vocês também. Esse conhecimento, essa gnose a vocês, por meio dessa luz que nós recebemos. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não precisam mais de ninguém. Não precisam mais de nenhuma outra filosofia. Por quê? Dando graça a Deus Pai, porque Ele já vos capacitou a participar da herança. Onde? Nos santos da luz. Na luz. Nós estamos na luz. E é por isso que
mais tarde, nos versículos em que a gente vai ver no próximo domingo, ele diz o seguinte: ele nos tirou do império das trevas e foi para o império da luz, do filho do seu amor. Ele nos tira da escuridão. E João usa muito isso no seu evangelho, porque justamente essa luz era muito utilizada, essa iluminação celeste, mística, que os gnósticos pregavam tanto, era utilizado por eles. E aí João, no seu evangelho, começa dizendo: olha, ele é a luz do mundo, ele é a luz. Ele fala muito sobre isso, porque ele quer rebater e dizer que Cristo é essa luz, e nós que estamos em Cristo, estamos na luz. Não precisa mais uma outra iluminação de um outro mestre místico para nos revelar, porque Cristo é a própria luz, a luz dos homens. Então, essa primeira parte, como eu havia dito, é uma parte de teoria e prática, que vai preparar para os outros temas. E o principal, que Cristo é supremo e Ele é esse mediador entre Deus e os homens. E que só é possível chegar a essa luz por meio de Cristo, que é a própria luz. Que só é possível chegar ao pleno conhecimento de Deus por meio de Cristo, que é a revelação de Deus. Então, que eu e você hoje possamos refletir, né, nesse trecho, nessa passagem, e entender que nós devemos, antes de nós nos colocarmos para brigar na internet, para debater com alguém, ou para até mesmo questionar pensamentos dessa era, que a gente possa ter uma teoria aliada a uma prática. Porque senão todo o nosso discurso vai ser vazio. Colossenses é muito atual. Que eu e você possamos entender que antes de partirmos para a arena, que ela vai uma hora chegar, que nós precisamos nos posicionar, nós entendamos que é necessário ter um bom conhecimento acerca das Escrituras, mas também uma piedade, uma obediência, uma prática daquilo que nós acreditamos. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso e praticar. Ore comigo para encerrarmos. Grandioso Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Pai, que essa série que está iniciando, que o Senhor possa falar ao nosso coração, a cada temática, a cada capítulo, a cada trecho, Senhor Deus. Ilumina, ó Deus, aqueles que virão a seguir. Pai Santo, que nós possamos obedecer. Que o nosso testemunho seja assim como o de Colossos, conhecido, ó Deus, que nós estamos frutificando e crescendo, e que o Teu Evangelho está crescendo e transformando comunidades, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por cada um, ó Deus, que irá assistir esse vídeo, ó Deus. Que nós possamos prosseguir em fé, praticando, ó Deus, e conhecendo mais o Senhor, prosseguindo em conhecer. Em nome de Jesus. Amém.